gente vai falar de um tema hoje, especialmente Dia das Crianças. Tá saindo tarde esse vídeo, mas vai valer a pena, eu prometo. Isso aqui é Joy, cantora, compositora, atriz. Pra quem não me conhece, você que tá chegando de paraquedas aqui. Ontem eu tava conversando com minha amiga Cris. Um beijo, Cris. Um beijo pra todo mundo de Portugal aí que me assiste, que eu sei que vocês me assistem. Obrigada a todo mundo que ouve minha música também, daí. E quero agradecer a Cris por esse comentário que ela fez, porque me fez pensar. É pra você que se sente tímido, tímida, pra você que acha que é impossível gravar um vídeo. Gente, vocês estão falando aqui com uma pessoa, ó, que passou muito por isso durante a infância, adolescência, e sempre sofreu com isso desde quando começou a cantar. Eu acho que a música também me ajudou muito com isso, a sair desse lugar, né, da timidez. Era uma coisa que eu sempre quis vencer. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Talvez você esteja passando por uma situação onde você pensa assim, cara, eu acho que eu nunca vou deixar de ser tímida. Toda vez que eu vou apresentar um trabalho, ou toda vez que eu tenho que falar em público, eu sempre me sinto dessa forma. Será que isso nunca vai passar? Eu queria dar uma notícia pra você. Esse frio na barriga nunca passa, tá? Nunca passa. Mas eu quero contar o que aconteceu comigo pra vocês entenderem e como eu fiz pra poder me desprender disso, pra poder me desprender e conseguir viver, conseguir falar em público, e conseguir estar num palco, cantar e falar com as pessoas, tipo aqui, falar com uma câmera. Gente, era algo que pra mim era, nossa, era meu sonho. Eu queria poder fazer isso, sempre quis fazer isso. Mas eu queria dizer pra vocês uma coisa, não existe dom, tá? Não existe. Existe sim um aprendizado, existe sim uma repetição de algo que você queira muito. E quanto mais você repete, melhor você fica naquilo. Tem um detalhe na minha história que tornou toda essa timidez ainda mais difícil de vencer. Fica até o final comigo que você vai saber o que é. Vou contar a história dessa garota aqui, que muitos tiveram, deixa eu ver onde eu vou colocar, aqui. Ai, que gracinha! Muitos tiveram o privilégio de conhecer essa versão dessa mini Joy, que vocês estão vendo aqui, que começou a cantar com 8 anos de idade. Comecei a cantar em casamento com 8 anos de idade, gente, acredita? Mas olha só, olha que simpatia, olha essa cara. Tava muito confortável, né, essa pessoa? Olha só. Eu quero contar pra vocês como foi que eu comecei. Vocês já ouviram a voz de vocês no microfone? Ou numa gravação? Quando vocês escutam... Hoje todo mundo tem, né? Celular, a gente consegue ouvir o áudio, a gente pensa assim, nossa, minha voz é assim. Pois é. Primeira vez que eu fui cantar na igreja, que eu me lembro, porque minha mãe fala que eu cantava bem antes disso. Primeira vez que eu cantei na igreja, eu tinha 7 anos de idade. E aí eu lembro que, com a ajuda da minha amiga Diana, que era como uma irmã mais velha pra mim, ela já cantava na igreja, já tinha costume de fazer isso, já era desenvolta, né? Tinha aquele jeito, era mais fácil pra ela. Eu percebi assim, nossa, como que pode ser tão fácil pra ela? Como é que ela faz isso sempre, assim, sem problema nenhum? E aí ela falou assim, hoje agora a gente vai passar o som. E aí antes do culto, né, da igreja, a gente ia passar o som. A gente tinha ensaiado uma música da Fernanda Brum. Eu ia cantar essa música na igreja, na frente de todo mundo, óbvio. Ai, pra quem não conhece, Fernanda Brum é uma cantora gospel, gente. E aí eu lembro que eu ensaiei aquela música com muito empenho, porque eu era muito fã da Fernanda Brum na época. E aí eu ensaiei a música e eu fui testar o microfone um pouco antes do culto começar. Só que quando a gente foi passar, já tinha algumas pessoas chegando na igreja e me viram passar o som. Ali eu já tive a primeira prova, né? Eu pensei assim, meu Deus, essas pessoas já estão aqui me vendo, tá todo mundo olhando pra mim. E eu pensava assim, meu Deus, eu sou o centro do universo, agora todo mundo vai parar pra me ver. Eu acho que essa sensação que uma pessoa tímida tem, né? De que tá todo mundo parando pra olhar pra ela. Mas na verdade a pessoa tá pensando, amanhã tem que pagar boleto, que vai vencer. A pessoa tá pensando em outra coisa. A gente acha às vezes que a pessoa tá prestando muita atenção na gente, mas às vezes ela tá com a cabeça em outro lugar, enfim. E aí eu senti aquilo, né? Aquela sensação péssima de que tava todo mundo olhando pra mim. E pior, a minha voz era horrível no microfone. Se eu soubesse que ia ser horrível assim, eu não tinha nem tentado. Mas é porque eu não tinha costume, né, de falar no microfone. A versão da minha voz que eu conheço é a que eu ouço aqui dentro de mim enquanto eu falo ou enquanto eu canto. E eu nunca tinha feito aula de canto até então, gente. E aí eu passei o som lá e ela super confiante, né? Tá lindo, maravilhoso. Ela é um pouco mais velha do que eu e ela já tinha essa confiança, né? Aí ela falou assim, tá ótimo, maravilhoso, tá perfeito, o som tá lindo, tá lindo. A gente nem passou a música toda, foi só um pedacinho assim. Aquele teste, som, nananana, e um trechinho da música pra ver se o playback tava funcionando naquela época. Ai, vou revelar a minha idade. Naquela época o playback era uma fitinha, tá?
Por volta de quê, gente? 1999? Sei lá, 8? Não sei, algo assim. Tava muito difícil ali pra mim, só na passagem de som. Imagina quando a igreja tivesse cheia de gente, todo mundo ali. Venci essa etapa e no final do vídeo eu vou colocar a música que eu cantei, que eu lembro até hoje, porque marcou minha vida, né? Vocês vão conhecer, fica aqui comigo que vocês vão conhecer um trechinho da música, eu vou fazer a capela aqui pra vocês. E eu lembro que depois desse momento, eu recebi um feedback muito positivo de todo mundo. E todo mundo ficava me pedindo: e aí, quando você vai cantar de novo? E aí, quando que você vai entrar pro grupo de louvor? Meu Deus, uma criança de 8 anos. A partir daí, eu comecei a receber convites pra casamento, gente. Sério, as pessoas não me chamavam pra ser daminha, as pessoas me chamavam pra cantar no casamento. E foi aí que começou. Eu queria muito encontrar um vídeo desse, mas como é uma época onde as pessoas não tinham tanta facilidade assim para gravar as coisas, enfim, eu não tenho esse vídeo, mas eu posso tentar encontrar em algum momento a gente falar de novo sobre esse assunto, porque ele é muito importante. Marcou a vida dessa mini joy aqui que vocês estão vendo, gente. Mas, para agregar valor na vida de vocês, eu quero dizer o seguinte: uma coisa que eu sempre tive em mente, que me ajudou muito a lidar com toda essa timidez que eu sentia e sinto até hoje, é o seguinte: eu tenho que ir com medo mesmo. Mesmo sentindo medo, dor de barriga, passando mal, enjoada, porque a minha pressão baixava. Todas as vezes eu pensava assim: eu preciso vencer isso. Algo dentro de mim falava: você não quer ser cantora? Você não quer? Então você tem que fazer igual a Diana. Você tem que fazer igual a ela. Olha lá, ela fala bem no microfone, ela fala com as pessoas, ela se comunica, ela tem esse jeito. Você não quer ser assim? Então você tem que tentar. Você tem que tirar. Você tem que enfrentar esse medo. Você tem que enfrentar esse gigante na sua vida. Porque senão você nunca vai vencer. E aí eu sempre sentia esse medo, mas eu lembrava: não, mas eu sou capaz de vencer. Mas eu vou conseguir. Porque se ela conseguiu, eu vou conseguir também. E a verdade, gente, é que depois dessa situação, eu continuei passando por isso. Vários e vários momentos. Eu lembro que aqui no Rio, uma vez eu fui cantar na igreja do meu tio. E aí eu lembro que eu tentei fugir de todas as formas, mas ele tinha ensaiado tocar comigo. Eu ia cantar, ele ia tocar. E aí falou com o pessoal lá da igreja dele que ia ter a oportunidade, né, da sobrinha e tal. E na hora de apresentar, gente, eu surtei. Eu passei mal. Porque era uma igreja diferente, eram pessoas que eu não conhecia. Pior ainda. Nossa, foi horrível. Eu acho que nesse dia eu esqueci a letra da música, eu não lembro. Não lembro, mas eu acho que foi a mesma música que eu cantei da primeira vez. Não sei se eu fiz um link com isso. Peraí. Ei, som, teste. Ah, meu Deus. Ok. Eu não sei se eu fiz um link dessa história, desse trauma, né, que eu tive, não sei. Que tava se repetindo na minha vida, igual um pesadelo, né? Não sei se foi isso. Mas eu lembro que isso me marcou muito. E esse pensamento, esse enfrentamento, né? A lembrança do enfrentamento é algo que eu tenho até hoje, eu sinto até hoje. Da mesma forma, quando eu fui fazer minha primeira peça, né? Participei do meu primeiro musical. Gente, como se não bastasse, era o meu primeiro musical. Como se não bastasse eu estar estreando junto com outros atores profissionais, pessoas que já estão calejadas disso, de palco e tudo mais. Eu abria a cena. Tem noção? Eu abria, era uma cena onde eu era uma maestrina. E tava todo mundo olhando pra mim. A sorte é que era a cena que eu fazia, eu ficava meio na diagonal, assim, do palco, né? Eu não ficava completamente de frente, eu ficava na diagonal. Mas era uma cena minha. Então, assim, eu fiquei durante toda a minha vida, eu passei por isso. Eu lembro também de uma situação, dessa mesma peça, que a gente foi apresentar pro Miguel Falabella, essa peça. Minha primeira peça, meu primeiro musical que eu participei na minha vida. Antes da estreia, o Miguel Falabella ia assistir simplesmente para fazer as críticas, né, dele, pra gente ajustar antes da estreia. Gente, pensa, eu acho que o nervoso maior que eu senti não foi no dia da estreia, não. Foi no dia que fui apresentar pro Miguel Falabella, porque era uma sala pequena, então ele tava muito perto de mim, assim, sabe? Era uma coisa mais, não sei te explicar, mas acho que ambientes menores, eles são piores pra gente que
é tímida e tudo mais. Mas hoje eu não me considero uma pessoa tímida. É claro que eu ainda enfrento isso constantemente na minha vida, mas eu diria que em muitos momentos eu finjo, até hoje. E foi isso que eu falei com a Cris, eu conversando com ela, Cris, você acredita que até hoje eu finjo? Eu finjo que eu tô confortável numa situação. Esse frio na barriga a gente nunca perde, né? Quando se perder isso um dia, eu acho que vai perder a graça, né? De me apresentar ou falar em público. Deixou de ser um desafio pra mim, eu acho que aí não vai ser tão interessante assim. Mas acho que a chave pra mim sempre foi fingir que eu tava segura. Na verdade, eu não tava nada segura. Eu acredito muito, realmente, que quanto mais a gente finge ser aquela pessoa que a gente, aquele ideal que a gente tem na cabeça, né? Aquela pessoa que a gente quer se tornar. Quanto mais a gente finge ser aquele ideal, mais a gente se aproxima daquela versão. E aí eu sempre tenho em mente também que deve existir no universo paralelo uma versão minha muito melhor do que essa, e ela tá mandando uma energia pra mim, tipo assim, vai que você consegue, vai que eu consegui, você vai conseguir também. Você tem todas as ferramentas que você precisa, vai. Sabe isso? É uma loucura da minha cabeça que eu acho que super funciona e acho que pode servir pra você também. E aí eu tô trazendo essa lembrança da mini Joy pra vocês no Dia da Criança, em comemoração também, para me lembrar dessa criança que eu fui. Eu não quero chorar fazendo esse vídeo, mas lembrar dessa criança que eu fui, lembrar também que pessoas que eu conheço quando eu era criança, pessoas que eu conheço falavam: "Você lembra que você quando era criança brincava de ser cantora e falava que você queria ser?" Então, hoje eu tô muito orgulhosa por você se tornar essa pessoa. E aí, receber esse tipo de comentário é muito, muito gratificante, porque só eu sei o quanto isso foi difícil pra mim. Mas como eu falei, tinha um detalhe que pirou um pouco mais a minha timidez, que tornou mais difícil transpor essa barreira na minha vida, que foi uma situação que aconteceu na fase mais difícil do ser humano, que é a fase da adolescência. E na minha adolescência, eu descobri um problema nos meus olhos. Eu devia ter 9 anos de idade. A partir dos meus 9 anos de idade, 9, 10, 11. Perto dessa fase onde eu comecei a cantar. Eu comecei a ter muito terçol na pálpebra, principalmente do olho direito. Eu tinha várias vezes, repetidas vezes, e aquilo virava calásio. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas é como quando ele se torna. Ele inflama, mas ele não desincha. Aí fica aquela massinha ali e fica volumoso. Tornou um pouco mais difícil a minha vida, porque logo depois, com o passar dos anos, começou a invadir o meu globo ocular. Então ele ficava muito vermelho, muito irritado. Se você me conhece dessa época, se você estudou comigo nessa época e você lembra, acho que só vocês vão entender do que eu tô falando, né? Não sei se quem nunca viu vai conseguir entender. Eu já expliquei isso também pro Pedro, cara da ótica, e eu acho muito irônico hoje, né? Eu estar casada com um cara da ótica, e aí eu tinha sensibilidade à luz e tudo mais. Chamavam de vários nomes o que eu tive, mas fiz tratamentos diversos sobre isso. Até hoje eu não sei exatamente o que foi isso, e toda vez que eu lembro disso eu fico emocionada porque só eu sei a dificuldade que eu tinha de olhar as pessoas nos olhos. Vocês entendem isso? Eu tinha muita dificuldade e vergonha de olhar as pessoas nos olhos. E, e lembrar disso me dá mais orgulho ainda da pessoa que eu me tornei. Hoje, tá aqui gravando vídeos, trabalhando com a imagem, trabalhando, olhando nos olhos das pessoas, né? Conversando com as pessoas. Eu acho que isso pra mim é uma vitória tão grande, tão grande, tão grande, que vocês não têm noção da gratidão que eu sinto por ter sido curada, né? Então, anos depois, assim, lá pelos meus 15, 16, 17 anos, isso foi sumir. Depois eu ouvi dizer que poderia ser alguma coisa relacionada à puberdade, à oleosidade, né, na pele e dentro dos olhos, o que irritava a conjuntiva e me causava problemas além, né, dos terçóis, eram problemas mesmo de visão. E graças a Deus eu nunca tive problema de visão. Eu já contei essa história para algumas pessoas que me acompanham aqui e nas lives, né, há mais tempo, mas acho que eu nunca falei abertamente sobre isso.
Gente, obrigada a você que me assiste, obrigada a você que me apoiou, meus amigos de anos atrás que me apoiavam, aqueles também que não faziam bullying por todos os motivos que tinham pra fazer bullying, que nunca fizeram bullying comigo. Eu sou muito grata porque poderia ter sido muito pior essa situação que eu passei. Porque acho que isso trouxe algum tipo de atraso na questão do meu romper, né? De romper com a minha timidez, de romper com a dificuldade na minha comunicação que eu tinha na época, né? Mas o que tem que ser acaba acontecendo, né? Me tornei cantora. Hoje eu tô aqui falando com vocês, usando a minha imagem, usando os meus olhos para falar com vocês. E isso para mim, graças a Deus, se tornou um prazer, né? Conversar com vocês, falar com vocês, me comunicar com vocês. Aqui tem outros vídeos. Se esse vídeo te ajudou, eu fico muito feliz. Se você passou ou passa algum problema que te atrapalhe ainda mais na sua comunicação, talvez seu problema seja diferente do meu, né? Não seja na aparência, mas talvez seja na fala, talvez seja na voz, talvez seja de outras formas. Eu tô aqui contando a minha história pra você, porque talvez isso possa te inspirar de alguma forma, possa te trazer força para um momento difícil que você esteja passando. Isso poderia ter atrapalhado muito mais a minha vida se eu tivesse dado mais luz pra isso. Mas eu lembro que eu queria tanto cantar, eu queria tanto estar no meio das pessoas, que eu simplesmente ignorava esse problema. E como eu comecei na igreja, eu podia cantar de olho fechado, ninguém ia falar nada, eu me entregava. E isso nunca me atrapalhou a construir isso. Poderia ter começado a fazer outras coisas voltadas para minha carreira antes, com 20, com 18, com 17, talvez. Autoconfiança é algo que a gente constrói com o tempo. É algo que a gente constrói com alguns fatores, né? Acho que compartilhar essas histórias sempre faz a gente crescer, aprender um pouco também com a história do outro. E é nesse intuito que eu trouxe a minha mini Joy para vir aqui no Dia das Crianças falar para você. Não desista do seu sonho, eu sei que parece clichêzão falar isso, mas não desista de algo que você tem no seu coração e não precisa ter nascido na infância, às vezes nasceu ao longo da sua vida. Não desiste de ser a pessoa que você acredita que você nasceu para ser. Não desiste de ser essa pessoa. Ainda dá tempo, tá bom? Receba um abraço bem apertado, um beijo pra vocês. E ó, quero dizer pra você também que daqui a pouquinho tá saindo o nosso videoclipe de Vamos, você não pode perder. E é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo. Pra quem conhece Fernanda Brum, era essa música assim. Tu és tudo pra mim, se me perco, tu me encontras, tu és tudo pra mim. Hey. Tuas palavras sempre me mostram onde devo ir. Mesmo se a escalada é tão difícil ficar, se estou contigo eu vou o impossível transpor. E se no mar eu me cansar de nadar, em teus braços eu vou flutuar. Tu fala vamos, na hora eu vamos, vamos muito, muito, vamos.